Neste vídeo eu vou aqui fazer um comentário sobre diversas mensagens que chegaram e algumas pessoas com dúvidas sobre a bobina 067 e outras pessoas com dúvidas sobre as bobinas universal. Então, acontece a seguinte questão. Você tem o módulo 6 pinos de ignição. Esse módulo, ele pede para que você use a bobina 067. Porém, a bobina 067 cilíndrica, ela pede, inclusive já está escrito nela, uma resistência de 0,8 ohms. A coisa complica um pouco quando você chega na autopeça e eles te oferecem geralmente a do Opala. E ela tem uma resistência de 2,5 e raramente tem umas de 1,5 ohms. Só que já é mais do que você precisa. Eu até comprei em um site, tinha achado num preço bom, a resistência de 0,8 ohms. Só que, o que aconteceu? Eu até comprei a resistência de 0,8 ohms na época. Até tem vídeo no canal, já é um vídeo antigo. E eu coloquei, usei por bastante tempo, fazendo lá na frente o chaveamento lá. E usando aqui com o módulo de ignição 6 pinos. Só que a questão da resistência, essa de 0,8 ohms até funcionou legal, eu não tenho muita reclamação. Só que quando você põe a de 2,5 ou a de 1,5, dentro aqui nos pinos começa a ter uma, como se fosse um queimado. Começa a dar um probleminha aqui e não demora muito, começa a falhar a tampa. E isso aconteceu comigo, não quer dizer que vai acontecer com você. Pois bem, nesse meio tempo, o que eu achei? Eu achei uma solução viável, a bobina 077, usando o módulo de ignição 6 pinos. Qual que é o inconveniente daquele sistema? Eu tenho que usar a tampa, eu tenho que usar aqui os cabos de vela com pino. Eu usei isso por um tempo e aí eu me injuriei com aqueles cabos de resistivo, supressivo, e eu me injuriei com aquilo e eu acabei mudando. Aí foi quando eu consegui comprar a resistência e eu voltei pro sistema antigo. Porém, quando você está usando o módulo de ignição 6 pinos, você pode usar a bobina do platinado. Vai funcionar sem resistência. E você vai poder usar todo o sistema do platinado ali. Que eu me refiro, cabo de vela, bobina, sem pino. Quando você põe a 0,77, aí você tem que mudar o sistema com pino. O que, no meu caso, eu já não gostei. Por outro lado, você tem essa possibilidade de fazer essa mudança, tá? Agora, módulo 6 pinos ou o módulo 7 pinos com a bobina MI, eu não vou entrar nessa questão porque não vem ao caso. Mas o módulo 6 pino, ele toca a bobina 077, ele toca a 067 e ele toca a do platinado. Só que o que acontece? Tem algumas interferências mecânicas de uma para outra. E uma delas é a questão de você ter que usar os cabos com pino. Só que
dos vídeos antigos para hoje, a indústria já deu uma modernizada. E hoje eu estou usando o módulo 6 pinos junto com essa bobina aqui, que não precisa de resistência. Essa daí já é um modelo mais novo, feito pela Marflex. Não precisa de você usar com pino. Você vai usar sem pino, não precisa de resistência. Eu não sei se todas as autopeças têm para vender, só que ela é muito superior às cilíndricas. Então o que acontece? Você vai poder usar tranquilamente. O cabo de vela que você vai usar, pode usar esse tipo de cabo aqui, ó. Ele tem um cobre aí dentro. E ele é, na minha opinião, muito melhor. Ele passa uma corrente melhor do que os supressivos. Aí você vai poder usar um sisteminha aranha com essa bobina, que não tem problema nenhum. Então eu estou usando ela direto, sem usar resistência, sem nada. Até teve um inscrito do canal que comentou que essa bobina já passa por um sistema aonde ela não se faz necessário mais usar a resistência. O que é um ponto muito positivo na minha forma de ver, porque ajuda bastante. Então eu continuo usando o sistema praticamente igual ao do platinado. Cabo de vela, tampa e o rotor que muda, porque aqui já é um sistema aranha. Mas assim, para mim, essa bobina ela funciona muito bem. Tá aí há um tempo. É uma bobina que não esquenta muito. É possível você andar legal e encostar nela aí de boa, ela vai estar numa temperatura ainda que você consegue colocar a mão. Para quem vai usar o reloginho de RPM, você pode conectar ali no menos da bobina, junto com o verdinho do módulo, ou pode colocar direto no módulo, sem problema nenhum. E aqui eu tenho dois fios, porque vem um da caixa de fusível e o outro alimenta o módulo. Aquela ponte que sai daqui e vai até o motor de partida, eu não preciso mais ter aquilo ali, porque eu não preciso mais de resistência. Para quem não entendeu ainda o porquê que você tem que ter aqui uma ponte entre o motor de partida e o 15 da bobina, porque quando você põe resistência no sistema, o sistema, para você ligar ele na primeira partida, ele fica debilitado. Então você faz essa ponte lá do motor de partida. Enquanto o motor de partida estiver girando, vai alimentar o 15, vai dar uma faísca forte, o motor entra em funcionamento. Quando você desliga o motor de partida, então para de vir a corrente pelo motor de partida e ela passa a ser somente alimentada por esse fio, que ele vai ser resistivo, porque aí vai ter uma resistência. Neste caso aqui, eu não tenho mais a resistência, não preciso mais dela. E quando você põe a resistência no sistema, o sistema trabalha um pouquinho mais. O que eu pude perceber, dá uma impressão que dá uma enfraquecida no sistema. Essa é a minha percepção. Quando você tira a resistência, o sistema fica mais forte. Porém, é uma questão que alguns podem perceber isso, outros não. O fato é que se eu giro a chave até acender a luz do painel, e eu ir lá na frente e na bateria e vir aqui, eu vou ter a mesma corrente, porque aí eu não tenho mais resistência no sistema. Eu tenho gostado muito disso. Então, para você que fica meio assim, mas será que Marflex é bom? Será que vai ser legal? Essa daqui, por enquanto, pode montar de boa, que você não vai se arrepender. Obviamente, como toda parte
elétrica, você pode ter um problema sim, como eu tive com a bomba elétrica. E eu tinha outra, coloquei e está funcionando já faz há bastante tempo. Tanto que aqui tá até aí sem a bomba mecânica. E eu não pretendo usar a bomba mecânica nunca mais. Então o que acontece é assim. O que você pode fazer é manter o módulo 6 pinos. Você pode colocar a bobina 0,77 com o inconveniente de ter que usar os cabos e a tampa com pino. E aí você vai ter o sistema que vai ser supressivo ou resistivo. Mas você pode também colocar do platinado. Eu até não recomendo você usar a do platinado porque ela produz um pouco menos de faísca em relação a 0,67. Então, diante disso, não quer dizer que não vai funcionar, mas eu acho que não vale a pena. Na data de hoje, o interessante é você usar essa bobina da Marflex. Você não precisa se incomodar com resistência e nada. É só chegar aí e colocar uma bobina normal, como qualquer outra, tira uma, coloca e você não vai ter problema, mantendo a caixinha 6 pinos e a ligação é igual. Tá bom? Se você usar a capela com esse furo ali, ela vai encaixar de boa. Se você ter esse sisteminha aqui, ela vai encaixar de boa. Então você não tem problemas aí. Aí entra aquela outra história que é o seguinte, a questão do gosto particular de cada um. Eu continuo usando a 067 desse modelo aqui, porque eu não preciso mais me envolver com a resistência. Então a grande situação que eu detesto colocar a resistência no sistema é que eu tenho que colocar um fio daqui até o motor de partida. Se eu não tenho a saída no motor de partida, aí eu tenho que usar um relé. E aí é mais fio, é mais complicação em um sistema que é simples. A gente está falando de um Fusca, de um motor de Fusca, que é simples. Então, eu não vejo vantagem. Usei por um tempo, mas eu sempre tinha a ideia de tirar. Foi quando eu descobri as bobinas 067 Universal. Elas já vêm com a resistência nelas. E até então usei bastante tempo. Eu tenho aqui no carro, eu carrego elas ali. E até então eu não tenho o que reclamar. Só que nesse meio tempo, conversando com o pessoal de autopeça, me ofertaram essa daqui, que não precisa de resistência. E eu fiquei naquela, falei, será que vai, será que não vai? E eu acabei colocando aí e pode ver que já está tudo empoeirado, que o carro tá no dia a dia, esse carro aqui ele não para. E o que acontece? A bobina tá aí, em distância curta de 10 km, ela não chega nem começar a esquentar. Às vezes, quando tá muito calor, a gente coloca a mão por aqui assim e você percebe que aqui tá quente e aqui tá um pouco menos quente. Então assim, claro que tem pessoas que não vai querer colocar a Marflex 067 por N motivos. E tá tudo bem. Só que eu, por exemplo, já não quero mais ter as bobinas de óleo ou as cilíndricas. A partir de agora eu quero esse modelo aqui ou a modelo 067 Universal. Entre o modelo 067 Universal e esse modelo eu fico com esse aqui, com a Marflex plástica de código MB9067. Então assim, questão de bobina, vai ter o pessoal que vai preferir ainda do MI, o que não tem problema nenhum. Essa daqui ela não tem nada a ver com a bobina MI, é a 067 já com as novas atualizações aí que
Ainda bem que a Marflex trouxe isso daí para o mercado, porque usar resistência não é uma coisa legal. Usei e não gostei, e eu preferi esse sistema desse jeito aqui. Então assim, o módulo 6 pinos, ele funciona bem com a bobina do platinado, com a 067 com resistência. Só que se você tira a resistência, a bobina já começa a dar uns defeitinhos, já começa a aquecer. Então esse é um ponto bem ruim daquele tipo de bobina. Essa aqui funciona sem e é uma belezinha. Então por isso que eu estou usando ela aí e não pretendo voltar mais a usar as cilíndricas. Eu não tenho apego nenhum por aquilo. Então assim, tentando responder aqui a dúvida de vocês. Então tem os inconvenientes de você ter que usar a ponte do 15 da bobina no 15A do motor de partida. E se não tem, você tem que fazer com relé. E aí é aquela história, é mais fio, é mais coisa para ficar aí dando problema. Então assim, essa bobina aqui ela é uma boa pedida. Eu coloquei a resistência para ver como é que ela funciona. Ela funcionou bem, só que eu já percebi uma queda no funcionamento. E aí eu tirei. E ela funciona muito bem sem resistência. Então ela já foi feita para não usar resistência. Agora que nem, por exemplo, nos módulos de ignição Hall. Na falta da 097... a 077 funciona. Tem no canal aquela Kombi que Kombi 90, ela tá usando distribuidor Hall com a bobina 077. É o correto? Não, o correto seria 097. Mas se você não achar, você vai poder usar. Aí entra aquela história. Ah, mas eu coloquei, a bobina queimou e tal. Eu não sei dizer em todos os carros. Eu estou dizendo que na Kombi funcionou. Aqui eu já usei, nesse motor aqui, eu já usei esse conjunto. Só que no meu caso, eu tive muito problema no Hall e abandonei. Depois eu tive um outro problema também, que ficava desligando a cada 1 minuto, 2 minutos. E aí foi onde que eu me injuriei com o Hall paralelo e voltei para o sistema Aranha, que é o que está aqui até hoje. O ponto ruim do sistema Aranha para mim era que tinha que usar resistência. Agora com essa bobina eu não preciso mais. Então eu voltou com o sistema aqui original, funcionando bacaninha. E eu não tenho mais problemas. Então assim, se de repente você está pensativo sobre essa bobina, pode ir nela sem problema. Ela tem aí uma boa durabilidade, já está aí há um tempo, já tem um vídeo antigo sobre ela aí, e até então ela está funcionando. Agora, se você quer manter o sistema com resistência, com fio resistivo, caso você ache para comprar, eu nem nunca vi, você pode montar também tranquilamente. Só que se ele ficar ruim para ligar depois que você colocar a resistência ou o fio resistivo, é só você puxar um ali do motor de partida. Tem motor de partida que já tem a saída. Você vai ter que fazer a ligação com um relé auxiliar. Então aí cada situação é uma situação. A bobina Marflex MB9067 pode montar, que é sucesso. Então para quem queria se livrar das resistências, esse aqui é o caminho. Então eu hoje continuo usando o sistema 6 pinos, aranha, cabos de vela e tampa sem pino. Gosto desse sistema aqui, desses cabos, que na minha opinião a corrente flui sem ter que passar por sistemas supressivo e resistivo, e nesse caso que ele não dá trabalho de ficar atrapalhando o rádio. Então eu tenho o rádio ali e funciona bem. Claro que cada situação é uma situação. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.